Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, eu garanto que se você é jovem, talvez é um adolescente e até mesmo é uma criança, você com certeza já deve ter assistido ou pelo menos ouvido falar de uma franquia de filmes em animação chamada A Era do Gelo, não é mesmo? Bom, saiba que esses filmes eles começaram, estourando com a chegada dos anos 2000. E essa franquia de filmes arrasou, gente, porque fez muito sucesso pelo fato de serem filmes completamente engraçados e divertidos. Eu mesmo era criança quando o primeiro filme foi lançado e eu amei aquele filme porque eu me divertia muito. Eu rachava o bico, ria bastante assistindo ele. Mas hoje o assunto do vídeo é falar sobre o tema principal dessa franquia de filmes, que seria o quê? O que de fato seria a famosa Era do Gelo, ou também conhecida como a Era Glacial. Então, se você está curioso para saber mais sobre este conteúdo, você já sabe muito bem o que fazer. Deixa o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você ainda não for inscrito e agora eu já vou dizer, se prepare, porque nós vamos embarcar em uma jornada muito importante e com certeza isso vai ser bom para você, porque você vai aprender coisas novas. Então, venha comigo nessa nova aventura e vamos embarcar nessa jornada juntos. A Era Glacial, também conhecida como a Era do Gelo, foi um longo período da história marcado por temperaturas extremamente baixas e pela expansão de enormes mantos de gelo sobre vastas regiões do planeta. Embora muitas pessoas imaginem que a Era do Gelo foi um único momento congelado, na verdade ela se refere a várias glaciações. E elas ocorreram ao longo de milhões de anos, intercaladas por períodos, como eu posso dizer, mais quentes, que a gente chama de interglaciais. A Terra passou por diferentes eras glaciais, mas a mais conhecida é a que ocorreu durante o Pleistoceno, que começou há cerca de 2,6 milhões de anos e terminou por volta de 11.700 anos atrás. Nesse período, o gelo, cobria aproximadamente 30% da superfície terrestre, principalmente a América do Norte, a Europa e a Ásia. Em algumas regiões, o gelo chegava a ter mais de 3 quilômetros de espessura. É muito gelo, é muita grossura aí de gelo. Essas fases de gelo avançavam e recuavam conforme o clima mudava. As causas, elas estão relacionadas àquelas mudanças na órbita da Terra e na inclinação do eixo terrestre. Também estão relacionadas à atividade solar, à composição da atmosfera e especialmente naqueles níveis de dióxido de carbono e os movimentos continentais e correntes da Oceania ali, Viver durante a Era do Gelo era um grande desafio, tanto para os animais quanto para os primeiros humanos que existiram na Terra. Entenda que as temperaturas elas eram extremamente baixas, especialmente nas regiões próximas aos grandes mantos de gelo. As tempestades de neve eram frequentes e as paisagens elas eram amplas planícies geladas, com poucas árvores e pouca vegetação rasteira. Os seres humanos que viveram no final da Era do Gelo, como os Homo neanderthalis e mais tarde os Homo sapiens, eles desenvolveram muitas e muitas estratégias para poder sobreviver naquele período. Porque, como eu estou mostrando para vocês, não foi fácil. Eles criavam roupas com peles de animais para se proteger do frio, eles construíam cabanas de madeira, de pedras ou até mesmo de animais, com os ossos deles, para poder se proteger. Eles utilizavam fogueiras constantemente, eles caçavam animais grandes para poder garantir alimento, gordura e as peles. Eles viviam em grupos e se deslocavam conforme aquela disponibilidade de recursos. Entenda que a vida era nômade, era muito difícil e era extremamente dependente das condições climáticas. E quais foram os animais que viveram na Era do Gelo então?
Olha, entenda que a fauna do Pleistoceno era formada por criaturas chamadas de megafauna, ou seja, os animais muito maiores do que os seus descendentes atuais. Entre os mais famosos, a gente tinha ali no meio os mamutes, que vocês com certeza já conhecem por conta do filme A Era do Gelo. Eles eram parecidos com elefantes, mas cobertos por espessas camadas de pelos e com presas longas e curvadas. O mamute lanoso, ele era um dos símbolos da Era do Gelo. Nós também tínhamos, os mastodontes, que eles também lembravam os elefantes, mas eles tinham os hábitos diferentes e tinham dentes adaptados para mastigar folhas e os galhos. Tínhamos os tigres dente de sabre, que eram grandes felinos com presas superiores muito longas, usados para poder caçar presas grandes. Esse era o mais famoso de todo o símbolo ali. Nós tínhamos as preguiças gigantes, que eram conhecidas como os Megatherium, que chegavam a ter um tamanho de um elefante pequeno. Eles eram herbívoros e muito devagar, muito lentos, porém eram muito fortes mesmo. Nós tínhamos o rinoceronte lanoso, que era coberto por pelos densos e adaptado para o frio extremo e vivia principalmente na Europa e na Ásia. Nós tínhamos também o bisão estepe, que ele era um parente do bisão atual, mas era muito maior e muito mais resistente ao frio. Nós também tínhamos o Glyptodonte, que ele era um animal parecido com um tatu, mas muito gigante. Ele era do tamanho de um carro pequeno, coberto por uma carapaça extremamente dura mesmo, muito forte e resistente. Nós tínhamos os cavalos pré-históricos, os camelos e os alces gigantes. E eles também eram comuns em diversas regiões. Mas quando aconteceu o fim da Era do Gelo, então? Olha, por volta de 11.700 anos atrás, a Terra entrou em um período mais quente chamado de Holoceno, que é a época em que vivemos atualmente. O gelo começou a derreter, os níveis do oceano subiram e muitos animais da megafauna, infelizmente, acabaram extintos devido ao quê? A essa mudança climática rápida, Por quê? Por conta da caça pelos humanos e por conta da perda de habitat. Entenda que a Era do Gelo foi um longo período dominado por frio extremo e paisagens congeladas que moldou a vida na Terra e permitiu a evolução e a adaptação de diversas espécies, incluindo a nossa, os seres humanos. Era uma época de grandes animais, de desafios constantes e de transformações profundas no nosso planeta. Mas uma pergunta aqui principal: como seria para nós viver nesse período? Imagine abrir os seus olhos e ver um mundo completamente diferente do que conhecemos hoje. O vento corta o seu rosto como lâminas geladas e tudo ao redor parece silencioso demais, como se a própria Terra prendesse a respiração sob toneladas de neve e gelo. Assim seria viver na Era do Gelo, gente. Imagina que você acorda em uma cabana que foi feita de troncos ou de peles de animais e até ossos gigantes, talvez de um mamute que o seu grupo caçou uns meses atrás. O fogo dentro dessa cabana nunca poderia se apagar, porque sem ele o frio mataria qualquer pessoa durante a noite. Aí imagina que ainda é madrugada, quando você veste várias camadas de pele já preparadas cuidadosamente pela sua família e você sai para encarar o mundo lá fora. Ah, e detalhe, lá fora tudo é branco, a neve encobre todo o chão até onde os seus olhos alcançam. As árvores são raras, retorcidas pelo vento. O céu é muito cinzento, é pesado, como se você estivesse ali num ambiente que vai desabar. Viver na Era do Gelo, gente, não é apenas existir, é sobreviver a cada minuto.
Entenda que as pessoas que faziam parte da sua tribo, elas iriam se unir desde cedo para poder buscar a comida, o alimento. O frio é tão forte que ele conserva tudo: a carne, os ossos, a água congelada e até os rastros de animais. É preciso andar longas distâncias para encontrar presas, e cada passo na neve afunda profundamente, tornando tudo mais lento e difícil. O ar, gente, é tão frio que parece que você está mordendo ali os seus pulmões. É horrível. Ao longe, você avista algo enorme. Parece que há uma sombra que se movimenta ali bem devagar. Será que aquilo poderia ser um mamute lanoso? Bom, a sua pelagem dourada, você sabe que é tão densa que parece uma parede viva ali, né? O animal, ele levanta a tromba e solta um barulho grave que vai ecoar na planície. Ele é majestoso, mas também é vida para o seu povo. Por mais que ele seja bonito, você vai ter que matar, porque ele tem carne, ele tem gordura, ele tem ossos para ferramentas e tem aquelas peles ótimas para poder fazer o quê? Roupa e abrigo. Caçar, gente, não é tão fácil assim não, viu? É perigoso e exige estratégia. O seu grupo tinha que se dividir, cercar o animal e usar lanças de pedra para poder guiá-lo até um desfiladeiro ou um lago muito congelado. O momento da caçada é tenso, é rápido e é cheio de gritos, com aquele vapor quente saindo das bocas, das lanças brilhando contra o gelo e tudo mais. Às vezes vocês voltam cheios de comida, outras vezes voltam só com medo e sem nada, com muita fome. Ao entardecer, o mundo fica ainda mais perigoso. Aquele silêncio gelado esconde o som de algo se aproximando. Um tigre dente de sabre. Os seus olhos amarelos brilham entre as sombras e as suas presas longas parecem duas lâminas de marfim. Ele é ágil, ele é paciente e é muito forte para você poder enfrentar um sozinho. Nessa época, não existe conforto. É preciso estar atento o tempo todo, pois tem predadores que te observam, tem gelo que pode quebrar, tem tempestade que pode te soterrar e tem o frio que pode te matar enquanto você dorme. É isso mesmo. E aí, quando o sol finalmente desaparece, e às vezes ele fica dias, exatamente dias sem aparecer, aquela escuridão toma conta de tudo. As estrelas parecem mais brilhantes, refletindo no gelo ali no chão, né, como pequenos diamantes. Dentro da cabana, o seu povo se reúne ao redor do fogo. Os velhos, eles contam as histórias sobre os tempos menos frios, né? Os jovens, eles começam a afiar as pedras, preparando-se para o novo dia, né? Quando amanhecer, o som da lenha vai estalar. Lá fora, o vento uiva como se fosse aquele espírito antigo. E o gelo se parte ao longe, fazendo ecoar um som que parece um rugido da própria terra. Muito tenso e muito pesado. Mas saiba que havia beleza também, viu? Você tá de brincadeira, Tom. Mesmo em um mundo tão hostil desse, havia momentos de paz, sim. Como as auroras coloridas dançando naquele céu, eram lindas. Tínhamos também os campos de neve brilhando sob a lua cheia. Tinha aquela sensação de calor quando todos se uniam perto do fogo. Tinha a alegria de encontrar um riacho descongelado. Tinha também a esperança de ver a primavera chegar, mesmo que por pouco tempo. Tudo também tem o seu lado bom, mesmo que por pouco tempo. Viver na Era do Gelo, pessoal, era frio, dava medo, tinha que ter aquela sobrevivência, mas também era comunidade, união, respeito pela natureza. Era viver sabendo que cada dia era uma conquista. Era olhar para os animais gigantes e sentir o peso do clima extremo e ainda assim continuar passo a passo, porque a vida insistia em seguir. Mas e você? Sabia de tudo isso? Você já havia colocado na sua cabeça como seria viver naquela época? Bom, se você não sabia muitas coisas sobre a Era Glacial ou a Era do Gelo e como poderia ser viver nesse período,
Eu espero que você tenha aprendido e espero que você tenha gostado do meu vídeo de hoje. Então, fique atento aos novos vídeos que chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!